Amém. Amém. Graças ao Senhor, meus irmãos, pela vida dos irmãos. Mais uma segunda estamos unidos aqui, né? Graças a Deus. Uma alegria ver os irmãos. Graças a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. A gente ficou combinado que iríamos parar aqui no verso 15, porque para falar aqui dessa sessão que vai do verso 15 até o verso 20, iríamos lá em 2 Pedro, né? E também passaríamos ali por Judas. Vamos ler aqui, continuando aqui, no primeiro discurso, né, do Senhor Jesus Cristo, que vai do capítulo 5 até o 7. A realidade do reino. O conteúdo desse povo que foi colocado em Cristo, enxertado em Cristo. Amém. Diz assim a palavra, verso 15 do capítulo 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Amém. Pai, nós te pedimos luz, Senhor, e graça para tratar, Senhor, da realidade do reino, para compreendermos, Senhor, as insondáveis riquezas de Cristo. Nós desejamos, Senhor, ser supridos da Tua palavra, ser encorajados, sermos corrigidos, consolados, Senhor, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Como diz Romanos, como diz o apóstolo Paulo, em nome de Jesus, Senhor, nós te rogamos. Amém. Amém. Irmãos, essa sessão aqui, o Senhor adverte os discípulos acerca dos falsos mestres, né? Sem dúvidas, esse assunto é o que mais necessitamos saber, né, nesses últimos dias. Porque o Senhor, ele fala que viriam os falsos mestres. O Senhor lançou a semente, o inimigo lança o joio. E isso, consequentemente, a gente teremos que lidar com essas pessoas. E o Senhor nos adverte como se acautelar. Como se acautelar desse povo. Como se guardar. Como se proteger desse povo. Ele fala assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, um falso profeta é aquele que ele prega uma coisa e vive outra. Mas é algo mais sutil de um crente que é fraco. A gente sabe que nós temos nossas fraquezas. É algo mais sutil que isso. Ele tem intenção, sabe? Ele prega. O que ele prega é com a intenção maligna, sabe? O lobo devorador é aquele que quer tomar tudo, sabe? Ele tem
ele tem uma intenção maligna por trás do seu discurso. Eu não sei se eu vou lembrar desse texto agora, né? O apóstolo Paulo diz que Timóteo seguiu a fé, o ensino, a intenção de Paulo de perto, sabe? Eu acho complicado achar agora. Tá aqui. 2 Timóteo 3, verso 10. Tu, porém, Paulo falando para Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. O apóstolo Paulo ele nos dá aqui uma direção para saber sobre a veracidade, sabe, do ministério de uma pessoa. Porque a gente tem que ter cuidado para a gente não sair chamando toda pessoa que não pensa igual a gente de falso profeta, né? Porque não é assim, o falso profeta é algo mais sutil. Paulo diz que o discipulado de Timóteo ele foi alicerçado não só numa doutrina, porque o falso profeta ele pode aparecer com a doutrina ortodoxa, né? Assim, aparentemente. Mas também, modo de viver. O apóstolo Paulo ele não tinha apenas uma doutrina, mas ele tinha um modo de viver. Por isso que o Senhor diz: olha, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Aí o que ele fala? Pelos seus frutos os conhecereis. Por isso que o apóstolo Paulo, ele ensinou Timóteo de perto a viver com ele, para que o ministério do apóstolo Paulo fosse autentificado pelo modo de viver. A doutrina, modo de viver, intenção, né? A intenção, sabe, irmão? Também deve ser analisada. Você sabe o que é discernir os espíritos? É isso. O que é que João está dizendo? Irmãos, há muitos espíritos, discernam os espíritos, sabe? O Senhor deu esse dom aos irmãos de discernir os espíritos. O que é o discernir os espíritos? É ver não só a doutrina, mas também o modo de viver, a intenção, com que intenção ele está fazendo aqui dali, sabe, meu irmão? A fé, longanimidade, né, que é paciência, uma pessoa longânima, ele demora a se irar. O amor, a paciência, a perseverança, né? Então, a doutrina de uma pessoa, ele deve ser pautado pelos frutos, né, também. Por isso que a gente identifica um falso mestre assim. Ele fala aqui: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, antes da gente julgar uma pessoa como falso profeta, a gente tem que ver, ele pode ter sido reprovado na doutrina. A pessoa pode ser arminiana. Você não concorda com a doutrina arminiana, mas você vê o modo de viver daquela pessoa. Você vê a intenção, aí você tem paciência mesmo, você tem misericórdia, sabe? Judas, ele diz que apiedai-vos daqueles que estão duvidosos, sabe? Mas tendo cuidado, no sentido de que a nossa vida ela deve se estender às pessoas que não congregam conosco, sabe? Há pessoas fiéis em todos os lugares. Muitas vezes uma pessoa não pode estar 100% certo na doutrina, mas ele pode estar correto no modo de viver, a intenção dele, a paciência, a pessoa dá frutos. Porque os frutos não tem como você negar, né, irmão? Os frutos, inclusive hoje eu conheci um irmão
um pastor lá da Igreja de Cristo. Chegou agora ele. Veio da Igreja Batista. E aparentemente uma pessoa muito, muito gente fina, sabe? Transparente. Aquela pessoa que você conversa com ele, você tá vendo transparência. Tem pessoas assim, né? Que são transparentes. Há pessoas transparentes, sabe? Eu vi uma transparência nesse irmão. O modo de falar dele, a conversa dele é transparente. Não tem nada encoberto. Você olha ele, você não vê. Eu inclusive, vou chamar ele para pregar lá na comunidade. Qualquer dia desse, em nome de Jesus. Porque os frutos, eles dizem, eles falam acerca da árvore, né? É só nos dias de hoje, irmãos, que a gente tem mestres que não têm responsabilidade nenhuma com o seu viver. Não congrega, não tem... Ninguém sabe com quem essas pessoas aprenderam. É só hoje em dia que a gente tem esses mestres aí que surgem do nada, sabe? Não tiveram um pai na fé, sabe? Não tiveram um alicerce. Você não sabe com quem é que essa pessoa aprendeu. Essa pessoa não exercita a paciência, a perseverança, sabe? Não tem um modo de viver piedoso. Isso é perigoso. Se a gente não consegue perceber a pessoa pela doutrina, olhe pelos frutos, porque pelos frutos daquela pessoa, as atitudes daquela pessoa, a vida dela vai falar quem ela é, né? A vida não tem erro. Por isso que o Senhor é muito certeiro. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Tem gente que tem um discurso muito bonito, irmãos, mas a vida, ela é um desastre. Então a gente tem que ter cuidado, sabe? As pessoas, elas têm que ter frutos para autentificar um ministério. Paulo fez isso com Timóteo. E um mestre, antigamente, se um discípulo aprendia com o mestre, era vivendo junto com ele, né? Quando João e Tiago saíram de João Batista, que eles começaram com João Batista, a primeira coisa que eles perguntaram ao Senhor, ele falou: Senhor, onde moras? Onde assistes? Mas em outra versão, onde moras? Porque eles queriam morar junto com o Senhor. Esse era o discípulo antigamente, era esse. Era o que andava com a pessoa, que via a vida daquela pessoa. Não era simplesmente a lábia, sabe? Não era só lábia. Não era um congresso, viu, irmão? Tinha uma vez por ano, nem uma reunião só no domingo. No dia a dia a coisa é diferente, né, não? No dia a dia você conhece a pessoa. Era assim, os mestres antigamente. Então o Senhor diz, ó, pelos seus frutos os conhecereis. A gente vai abrir aqui em 2 Pedro, irmãos, porque 2 Pedro ele nos dá uma orientação, sabe, irmãos? Trazendo isso para os dias de hoje. Capítulo 2 de 2 Pedro. Porque a primeira epístola de Pedro, ela foi escrita para os irmãos que estavam sofrendo perseguição, né? Então o problema, a igreja está enfrentando inimigos externos, sabe? A religião, a política, sabe? Os religiosos, sabe? Os pagãos, os inimigos da igreja apertavam a igreja. Mas a segunda epístola de Pedro, os inimigos estavam dentro, sabe, da igreja. Eram esses falsos mestres que tinham se entrado. Como Paulo disse em Atos dos Apóstolos, né? Disse lá para os anciãos de Éfeso, lá em Mileto. Ele falou que o Espírito falava que quando ele saísse, lobos devoradores se introduziriam no rebanho e não poupariam o rebanho, sabe? Pessoas que semeiam contenda, divisão. E essa epístola de Pedro fala disso, dos problemas internos. E o capítulo 2, especialmente, ele fala de uma maneira muito exata sobre falsos mestres, falsos profetas. Ele fala assim: e também houve entre o povo
falsos profetas. Esse povo era Israel, sabe? Pedro está falando aqui do contexto do Antigo Testamento. Tudo que, desde Moisés ali, com aqueles magos do Egito se opondo, até os profetas ali, Jeremias, Isaías, tinham falsos profetas, né? No livro, nos livros históricos a gente vai ver falsos profetas. Nos livros dos profetas a gente vai ver os falsos profetas que profetizavam coisas com interesse e não vindo do Senhor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, olha, encobertamente, né, irmão? Isso é sutil, sabe? Introduzir encobertamente é algo que está coberto. É algo que está coberto. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, né, ou destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais de 70 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro.
Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Amém. Esse capítulo aqui, ele fala das características desses falsos mestres, né? E a gente pode pontuar aqui algumas coisas. A primeira é que eles introduzem cobertamente heresias, sabe? São pessoas que, através de seus usos e costumes, de um regulamento, de uma doutrina da sua comunidade, eles introduzem heresias que aquilo dali, no final, se torna um grande problema. Um grande muro de separação dessas pessoas para com outros cristãos. E só o que tem é isso, né, em nossas comunidades, infelizmente. E são heresias de perdição que são colocadas, sabe? Doutrinas de homens que são colocadas como coisinhas pequenas, que é tomada como palavra de Deus ali no meio do povo de Deus. E aqui dali se torna uma barreira. Os crentes não conseguem ter comunhão por causa dessas heresias. E não é verdade que porque muitos seguem essas pessoas, o evangelho não é blasfemado, né? O evangelho é chamado a igreja é chamada de fonte de lucro, né? Negócio, meio de vida, porque muitos seguem, né? Versículo 2 diz: muitos seguem essas pessoas. E por isso as pessoas blasfemam do evangelho. Acham que aqui dali é Jesus Cristo, mas não é. E por avareza farão de vós negócio. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Então, irmãos, a avareza, sabe? Sabe o que é avareza? É o amor ao dinheiro, sabe? Só o que tem é gente doida por dinheiro hoje em dia. Só o que tem são essas pessoas hoje, sabe, irmãos? Então, essas pessoas são perigosas, sabe? Esses falsos mestres, eles têm essa característica. Eles introduzem heresias, eles são avarentos, fazem negócio com o povo de Deus, fazem do povo de Deus um negócio, com palavras fingidas. Olha aqui, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Acaba sabido demais, né? Sabido. Coração exercitado na avareza é gente sabida. Gente que é estranho, irmãos. É estranho. É estranho. Você chegar no local que tem vários pastores e você vê que a grande parte deles não tem interesse em falar das coisas espirituais. São poucos que, como o Jonas, senta com a gente num lugar e conversa, gosta de conversar da palavra. São poucos. A maioria gosta de conversar sobre dinheiro. Vão para ali, ninguém sabe nem o que é que eles estão cochichando. É um negócio esquisito. São espertos demais, sabe? Essas pessoas são perigosas, sabe, irmão? Coração exercitado na avareza, gostam muito de dinheiro. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Balaão foi aquele que, em troca de riquezas, né, foi profetizar para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão foi esse, sabe? Em troca de dinheiro. Então existe a doutrina de Balaão, o caminho de Balaão. Seguindo o caminho de Balaão, sabe? Existe esse caminho de Balaão. Agora, irmãos, o versículo 18. Versículo 18, aqui você pode olhar
pode olhar direitinho que você vai ver uma característica muito forte. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Isso aqui é uma característica dos homens dos últimos tempos, sabe, irmãos? Eles falam coisas arrogantes, de vaidades, sabe? Eles, como se aquilo dali fosse uma espiritualidade, se livre dessas amarras da religiosidade que não deixa você falar da maneira com que eu falo, sabe? Deixa isso pra lá. Essa seriedade, esse temor, isso aí não é para ser desse jeito, não. Você tem que falar coisas arrogantes, irreverentemente, sabe? Você tem que falar sobre sexo de uma maneira imoral, de uma maneira, sabe, lasciva. Você tem que ganhar o mundo e o reino, sabe? Eu já vi pessoas falando isso. Ganhar o mundo e o reino. Elon Musk, o problema de Elon Musk é só porque ele não conhece, ele não virou a chave do reino. Isso é perigoso, meus irmãos. Porque o Senhor disse que você não pode ter dois senhores, sabe? O Senhor pode fazer uma pessoa muito rica. Mas você não é o que você vê por parte dessas pessoas que prometem essa riqueza. E você sabe que o coração dele está no mundo, não está no Senhor. A boca fala o que o coração está cheio. Ele só fala do mundo. Como é que ele diz que eles ganharam o reino no mundo? Que reino é esse? Que ele só fala do mundo. Só fala do jeito do mundo, como o mundo quer. É estranho isso. É estranho. Aí as pessoas que não têm discernimento, eles vão nisso aí. Aí eles fazem o quê, ó? Eles engodam com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade. Venha ser livre, saia da religiosidade. Venha ser livre. Mas sendo eles mesmos servos da corrupção, do pecado, escravos do pecado. E essa é uma característica dos homens dos últimos tempos, sabe? É o que nós temos mais visto. Sabe? Lá em Judas, não vamos seguir, não vamos abrir lá em Judas, mas em Judas fala que eles transformam a graça de Deus em dissolução. Eles convertem a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, em uma permissão para viver em pecado, deliberadamente, sabe, em pecado, uma vida desregrada. Esses são os discursos de muitos mestres em nossos dias. E essas pessoas, elas são conhecidas pelos frutos. A vida dessa pessoa vai revelar quem ela é de fato. Vamos seguir, meus irmãos, em nome de Jesus. O tempo já vai adiantado. Verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, é aqui que se encerra, sabe, irmão? O primeiro discurso do Senhor, versículo 28. Do capítulo 7 se encerra o primeiro discurso da realidade do reino. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina,
porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Irmãos, essa seção aqui, que vai do versículo 21 até o versículo 29, ele deve ser compreendido da perspectiva do reino, porque o Evangelho de Mateus está falando do reino. E lá em 1 Coríntios 3, Paulo fala algo que a gente pode associar a esse texto, sabe, irmãos? 1 Coríntios 3. Paulo entendia do que era o reino. Vou ler o versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Você não vê que Jesus fala aqui, ó? Muitos me dirão naquele dia, no versículo 22. É o mesmo dia. Aqui é o tribunal de Cristo, viu, irmãos? Por isso que o Senhor, aqui, esse contexto do Evangelho de Mateus, a gente deve se ater ao que Jesus está falando. Ao objeto do Evangelho de Mateus, é o reino. Aqui é o tribunal de Cristo. Você vê que houve os falsos profetas, e agora estamos falando aqui, o Senhor continua. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará, entrará no reino dos céus. Ele fala, ele continua. Aquele dia, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém. Até aqui. Glória a Deus, Pai. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está falando aqui dele e Apolo, sabe? Porque os coríntios estavam tentando colocar ele e Apolo um contra o outro. Quem era melhor, quem pregava melhor, quem era mais poderoso, quem era mais eloquente, quem era... O apóstolo Paulo falou, olha, vocês têm calma aí. Eu e Apolo somos apenas servos. Eu reguei, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. Aí depois aqui, no verso 9, ele fala assim, ó, porque eu e Apolo somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, o ministério do pastor, do profeta, dessas pessoas aí que estão, é sobre o que é de Deus, não é o que é nosso. A minha congregação não é minha congregação, né, irmão? Tenho que saber que esse povo é povo de Deus. É o povo de Deus. Tá entendendo? Então, assim, ele fala assim, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Paulo colocou o fundamento sobre os coríntios. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Cada um, cada pastor, cada servo de Deus é responsável sobre o que ele prega, sabe? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento já está posto. A gente só faz construir em cima do fundamento. E Deus tem um material com que a gente constrói.
E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas. Esse é o sábio arquiteto. O que constrói o edifício de Deus, o que trabalha em cima do povo de Deus com esses materiais, com ouro, prata, pedras preciosas. Mas também pode se construir com madeira, feno e palha. O ouro simboliza a natureza de Deus, sabe? A divindade de Deus. Você trabalha com o que é de Deus, sabe? A natureza de Deus, a divindade é o ouro. A prata significa a redenção de Cristo. A obra redentora de Cristo. O Evangelho, ele é baseado na obra da cruz. Prata é isso. É você trabalhar ouro, você trabalhar com a divindade, com conhecimento, com o que Deus dá. Prata é você trabalhar em cima da redenção de Jesus Cristo, da obra consumada no Calvário. E pedras preciosas são os dons, a obra do Espírito. A obra do Espírito. A dependência do Espírito. Essas são as pérolas. Mas também você pode trabalhar com madeira, feno e palha. Madeira significa a natureza humana na Bíblia. Coisas de homens. Feno é o que é pior ainda, sabe? É os usos e costumes baratos, sabe? Raciocínios. E palha é pior ainda, é um material pior ainda. Palha, né? São pensamentos, são sonhos humanos, sabe? Lá no livro de Jeremias, ele tem aquele texto que o profeta fala, olha, se Deus, ele profetiza, né? O profeta fala da parte de Deus. Se alguém tem um sonho, fala esse sonho, mas só como se fosse um sonho humano. Agora, se alguém tem a palavra de Deus, fale a palavra. Porque que comparação tem o grão com a palha? Sabe? Acaso minha palavra não é martelo que quebra a penha? Sabe? Deus está falando ali, a minha palavra é martelo que esmiuça a pedra. Mas tem profeta aí falando de sonho da cabeça dele. E isso é palha, tá entendendo? Madeira, palha e feno. São coisas baratas, coisas humanas, sabe? Então aqui, Paulo fala que o fogo provará a obra tanto dele como de Apolo. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, né, o fogo passar e ficar intacto, esse receberá galardão, o Senhor recompensará. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá detrimento, sofrerá dano. Isso aqui é para pastores, é para os profetas, inclusive os falsos profetas. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Sabe? Existem pessoas não salvas, mas existem pessoas salvas que eles sofrerão detrimento, eles sofrerão dano. A sua obra vai toda ficar. O fogo vai consumir tudo. Sabe uma comparação disso aqui na Bíblia? É a vida de Ló. Ló era justo. Pedro fala, o justo Ló, lá em 2 Pedro, acabou de ler, não foi? O justo Ló vivia agoniado com a maneira de viver daquelas pessoas que viviam ali em Sodoma. O justo Ló. Mas Ló foi tirado de Sodoma e não levou nada. Porque tudo foi queimado. Ele só saiu dali com a vida. A sua mulher ficou, até sua mulher ficou para trás. Nem a mulher dele ele ganhou. Mas a gente também tem que entender aqui, voltar lá aqui o versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus, irmãos, é que as coisas sejam construídas da maneira dele. Por isso que eu tenho medo da gente colocar costumes de homens
na nossas comunidades e colocar aqui dali como se fosse algo de Cristo, mas aqui dali é algo meu, sabe? É algo meu, não é de Cristo. E isso é perigoso, sabe? Porque eu posso estar levando os irmãos a se separarem dos outros, a não ter comunhão com outros, porque não pensa assim igual a mim. Isso é perigoso, sabe? Eu tenho que construir com o que Deus me dá. Eu tenho que fazer a vontade do Senhor, não é a minha vontade. Aí ele fala de como será no dia de Cristo, no tribunal de Cristo, que é quando o Senhor julgará a igreja. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O Senhor não vai negar que eles não fizeram. É um erro a gente achar que não há milagres em nome de Jesus por parte de pessoas que não fazem a vontade dele. O Senhor não nega aqui não, irmãos. O Senhor diz, que houve, sabe? Houve profecia em nome do Senhor. Houve expulsão de demônios. Houve maravilhas em nome de Jesus. A gente não pode negar essas coisas, sabe, irmãos? Só Deus sabe. Agora, isso não quer dizer que a pessoa é aprovada diante de Deus, sabe? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Porque Judas fez milagre, sabe? Judas fez milagre. Mas na verdade nunca foi nem salvo, né? Isso é perigoso. E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é a minha vontade. É fazer a minha vontade. É não considerar a vontade do Senhor na obra. Fazer a minha vontade. Isso é perigoso. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, o Senhor fala aqui de duas casas construídas sobre dois alicerces diferentes, sabe? E o Senhor fala: olha, aquele que escuta minhas palavras e pratica, é esse que edifica a sua casa na rocha. Sabe? No Evangelho de Lucas, ele fala de uma maneira mais sutil. Ele fala assim, assemelhá-lo-ei àquele que cavando encontra a rocha e edifica a sua casa. É Cristo, sabe, irmãos? Muitas vezes, o Senhor Jesus Cristo, um alicerce, ele não tá, um alicerce bom, viu, Xinha? Não está na superficialidade. Ele está um pouquinho mais profundo. Você tem que cavar mais um pouco. Sabe? A gente tem que cavar mais um pouco até encontrar a rocha e lá colocar nosso alicerce. Porque está firmado. Por quê? Porque essa casa será aprovada. As duas casas serão construídas e as duas casas passarão pelas mesmas tribulações. Nem o justo, não é sinal que a fidelidade a Deus vai evitar com que a gente passe por dificuldades, por tribulações, por dores, por traições, por frustrações. As duas casas serão provadas. Nós seremos provados, assim como a pessoa errada. O que está correto e o que está errado, eles serão provados da mesma maneira. Mas o alicerce, ele revelará qual é a que vai ficar e a que vai ser levada. A que vai ser levada. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa. A casa boa, a casa construída na rocha. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Uma casa que não caiu diante das tribulações. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Sabe? Esse texto, eu me lembro, e foi grande a sua queda, quando eu vejo muita coisa ruim acontecendo, sabe? Quando situações surgem na vida dos crentes e derruba tudo, desmancha aquele império todo, sabe? A gente teve recentemente, né, pastores que edificaram impérios, né, e ruiu de uma hora para outra, né? Inclusive decretaram falência, porque aquilo dali, aquele castelozinho ali é de areia, sabe, irmão? O diabo dá e ele toma. É complicado. Mas aquele que é edificado na rocha, irmãos, e é grande a queda, sabe? A casa na areia, a queda é grande. Sempre é grande, sabe? Você vê que a ruína de Ló foi grande, né? Sua casa, seus genros foram tudo destruídos ali em Sodoma, seus bens, sua esposa faleceu. Isso é a ruína de quem não colocou seu alicerce na pessoa certa, em Cristo. Eu não estou querendo acusar, sabe? Mas a gente vê pastores se matando, né? Isso é perigoso, irmãos. Pastores tirando sua própria vida. Muitas vezes a gente quer se dedicar à obra e esquece de Cristo. Sabe? É complicado. Eu vejo pastores que têm muito zelo, muita garra de trabalhar. Vamos ganhar alma aqui, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E eu fico me perguntando, irmão, diante de tanta atividade, qual é a hora que esse homem tira para orar e ler as escrituras, sozinho com Deus? Complicado, irmãos, viu? Os irmãos aí que gostam muito de trabalhar, têm o dom, realmente são pessoas zelosas. Mas veja se seu zelo tem entendimento. Viu, irmão? Veja se o seu zelo tem entendimento. Muitos podem se escandalizar quando eu digo que eu gostaria de ser apenas um membro hoje de uma igreja. Porque você sabe que é muita responsabilidade a vida de pastor. Gostaria de estar estudando as minhas escrituras, colaborando com os irmãos, de uma maneira mais simples, mas sem muita cobrança. Porque a gente tem que ter cuidado, irmãos. Onde é que está seu alicerce, sabe? Onde é que está seu alicerce? Está em Cristo ou na igreja? Está em Cristo ou está na obra de Deus? Você tem que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com isso aí. Porque quando vem as tempestades, a destruição é grande. Eu sempre lembro disso aqui quando eu vejo alguma coisa muito triste. Aí eu vejo que o Senhor falou, foi grande a ruína daquela casa. A construída na rocha, ficou lá. Passou pelas tribulações, mas ficou lá. Está lá, do mesmo jeito, intacta. Sofreram, mas estão lá em pé. Mas é que é construída sobre a areia, meu amigo. Essa situação é um pouco mais delicada. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Hoje a gente encerra o primeiro. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. A doutrina de Cristo, né? Vocês viram isso que eu falei lá de Paulo. Ela vinha acompanhado de um modo de viver, de uma intenção, de uma longanimidade, de uma perseverança, de uma fé, do amor. Ela vinha acompanhada. A doutrina de Cristo, por isso que eles falam, olha, ele pregava como quem tem autoridade e não como os escribas. É porque a doutrina de Cristo vinha acompanhada de um modo de viver, de uma intenção. Todas essas coisas é o bom perfume de Cristo. Tudo isso exala a vida. Então vamos orar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para vermos
Identificarmos, Senhor, os falsos mestres que chegam até nós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a edificar sobre a rocha, Senhor. De fazer a Tua vontade, Senhor. De edificar a nossa obra com ouro, prata e pedras preciosas e não madeira, palha e feno. Nós desejamos, Senhor, viver piedosamente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. Amém.